Sempre gratos pela oportunidade de refletir sobre os ensinamentos do Cristo, vamos abordar hoje o capítulo 5, item 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eis aqui um trecho. Minorai os derradeiros sofrimentos quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode abreviar muitas lágrimas no futuro. Bem, minhas amigas e meus amigos, esse trecho lido faz parte de uma comunicação do Espírito São Luís, que foi obtida em Paris no ano de 1860. Esse trecho se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo e explica um dos inúmeros aspectos do ensinamento de Jesus que diz: bem-aventurados os aflitos. Só que antes de nós iniciarmos propriamente as nossas reflexões, precisamos realizar alguns esclarecimentos. O nosso propósito aqui hoje é tratar dos princípios gerais que regram a temática do valor do sofrimento para o espírito. E para isso nós vamos nos valer principalmente dessas orientações fornecidas na codificação, analisando mais a fundo o que o Espírito São Luís quis dizer e tentando entender como é que essas palavras nos ajudam a compreender melhor a bem-aventurança lecionada por Jesus ali no Sermão do Monte. Então, nosso objetivo básico é responder como e por que suportar o sofrimento até o fim é não somente um benefício, mas também um dever, tanto para aquele que sofre, como também para aqueles que o amam, que o acompanham, a exemplo de seus familiares. É óbvio, meus irmãos, que essa temática é delicada, implica questões profundas e polêmicas de bioética, de biodireito, envolvendo tópicos como, por exemplo, eutanásia passiva, ativa, ortotanásia, distanásia, e até mesmo outras questões, como a antecipação do parto de fetos anencéfalos. O que nós queremos deixar claro aqui? Que esses tópicos escapam ao nosso objetivo aqui de hoje. E, para quem quiser se aprofundar em questões mais específicas, mais práticas, como essas que nós exemplificamos aqui, nós recomendamos que assista às palestras públicas da Cavili que tratam do assunto. Feitas essas considerações, nós podemos iniciar o nosso estudo recapitulando a explicação básica dada pelo Espiritismo para os sofrimentos da humanidade. Nesse sentido, são úteis os esclarecimentos que são feitos pelo espírito da codificação chamado Bernardino, que estão contidos ali no item 27 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali, esse benfeitor explica para nós o seguinte: já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação, para concluirdes as vossas provas e que tudo o que vos sucede é, notem o destaque do Bernardino, consequência de vossas existências anteriores, são os juros da dívida que tendes de pagar. Nós podemos perceber aqui, meus irmãos, que esse benfeitor da codificação põe em evidência o papel da lei de causa e efeito, a qual, ao mesmo tempo, fundamenta a existência dos nossos sofrimentos, mostra o porquê que existe sofrimento na Terra, porquê que as pessoas sofrem, e ao mesmo tempo mostra que essa dor, seja individual, seja coletiva, não confronta o sistema de justiça de Deus, que é perfeito. Quem dá causa ao sofrimento, em verdade, somos nós mesmos. Então, quando nós vemos alguém sofrendo, nós sabemos que essa pessoa está sofrendo porque ela causou isso, seja por meio de uma ação, seja por meio de uma omissão, e seja também na presente existência, seja nas anteriores. Contudo, o espírito Bernardino adverte no trecho que nós acabamos de ler que, se por um lado nós sabemos que existe essa lei de causa e efeito, não podemos nos valer dela para julgar aquele que sofre. Então, por exemplo, quando nós vemos alguém em sofrimento, a nossa atitude, conforme o benfeitor nos mostra e enfatiza para nós, deve ser não a de julgar, mas a de ajudar na medida de nossas possibilidades.
Nós não podemos simplesmente nos acomodar e nos mostrarmos indiferentes perante aquela dor, aquele sofrimento do outro, pensando, a pessoa realmente merece passar por isso e pronto, ela que aguente sozinha. Esse espírito da codificação nos mostra que a atitude correta é justamente a contrária. Notem só como ele destaca essa questão. Não digais, pois, quando virdes atingido um de vossos irmãos. É a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Aqui fica claro para nós que não nos cabe avaliar se o nosso próximo precisa seguir adiante ou não com aquela provação ou expiação. Não nos cabe precisar quanto tempo é necessário que a expiação dure. E a bem da verdade, se colocarmos a mão na nossa consciência, nós jamais teríamos condições de fazer essa avaliação com justiça. Por quê? Porque a nossa visão acerca da realidade, do mundo e das pessoas é muito limitada, é muito relativa. Portanto, Cristo não nos delegou esse papel de julgador e avaliador. Aliás, ele proibiu, ele nos disse, não julgueis para que não sejais julgados. E, ao contrário dessa postura de julgamento, ele nos ensinou e exemplificou outro proceder. Qual proceder? O do amor. Cabe à providência divina, cabe a Deus, a aplicação da justiça na medida certa. E a nós? O que resta para nós? Cabem-nos a misericórdia, a caridade e o amor. E esse é um amor, destaque-se, é um amor que age, não só fala. É como o Espírito Bernardino disse ali no trecho que nós lemos. Trata-se do amor que se mostra presente por meio de consolações morais, de conselhos e também, por que não, por meio de provisões materiais, que são aquelas provisões que alimentam, acolhem, agasalham quem está sofrendo, no caso, quem está passando por uma doença terminal. E o Espírito Bernardino conclui, depois de expor essas ideias, e ele fala o seguinte: todos vós estáis na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei do amor e da caridade. Então, nós vemos aqui esse benfeitor mostrando para nós, primeiro, uma constatação básica. Nós estamos aqui para expiar alguma coisa. Nós não somos ainda espíritos puros, estamos num planeta de provas e expiações, portanto, é óbvio que estamos expiando ou sendo provados em algum aspecto. Entretanto, ele nos destaca qual que deve ser a nossa postura em relação ao sofrimento dos nossos irmãos, que é aquela que já expusemos aqui. Ou seja, não é de julgar e falar cada um com o seu sofrimento, cada um merece isso mesmo e pronto. Sim, nós estamos passando por sofrimentos aos quais demos causa. Entretanto, nós temos um dever. E é um dever que decorre da lei mais básica que fundamenta todo o cristianismo, que é a lei do amor, a lei da caridade. E esse dever é justamente o qual? O de auxiliar, o de suavizar, o de abrandar os sofrimentos do nosso próximo. O que o Espírito Bernardino está nos apontando aqui é que nós podemos ser instrumentos da misericórdia divina para tornar mais suave o fardo do nosso irmão. E concordando com ele, o Espírito Emmanuel, mais tarde, nos ensina por meio de uma frase célebre, que Deus responde e auxilia as criaturas não de modo milagroso, pelo menos não de modo sobrenatural, como as pessoas podem encarar o milagre. Mas ele dá essas respostas de maneira, às vezes, sutis. E por meio de quem? Das próprias criaturas. Então,
é o que o Bernardino destacou para nós. Nós podemos ser o instrumento que Deus vai utilizar, que poderá utilizar, para poder responder à prece de um irmão, por exemplo, que pede por ajuda porque está enfrentando uma situação muito penosa. E cabe a nós nos disponibilizar para sermos usados, por assim dizer, nesse sentido, em nome e em cumprimento da nossa lei máxima, que é a lei do amor. Portanto, mais uma vez enfatiza-se aqui, não nos cabe verificar se o sofredor já está pronto ou não para sair daquela situação penosa. Não nos cabe julgar se aquela pessoa já saldou a sua dívida, se a expiação já está boa, se precisa continuar. Isso cabe a Deus. A nós fica reservado o papel de seguir de perto os passos do nosso mestre. Que, aliás, foi o que o apóstolo Pedro nos incentivou a fazer ali na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 21. Ou seja, cabe a nós estender a mão, fazer o possível, auxiliar, em resumo, amar. E disso aqui decorre o principal tema, o principal tópico da nossa conversa de hoje. Será que abrandar a expiação do nosso próximo, conforme o benfeitor Bernardino nos aconselhou, será que isso significa abreviar a vida de quem padece de uma enfermidade incurável? E é aqui que entram as sábias palavras de outro benfeitor que contribuiu com a codificação, que é o Espírito São Luís. Esse benfeitor responde à pergunta proposta e não deixa dúvida. Não, a caridade para com o próximo não implica e não inclui de modo algum abreviar a sua vida. E o primeiro argumento do qual lança mão o Espírito São Luís para nos fazer entender esse posicionamento é o seguinte: a nossa ciência não é exata acerca nem do momento da morte, nem do caráter definitivo ou não definitivo de uma determinada doença. Então, por exemplo, é por isso que muitas pessoas que, segundo a nossa medicina ainda muito falha, estavam condenadas ao coma ou à morte em razão de determinada enfermidade, acabaram se recuperando, voltando do coma. Portanto, se alguém, num caso específico desse, tivesse abreviado a vida desse doente, teria cometido um erro grave e feito uma péssima avaliação da situação. Já o segundo argumento apontado por São Luís consiste na possibilidade de arrependimento que aquele moribundo poderá aproveitar para o seu crescimento espiritual. Então, ainda que a enfermidade seja de fato definitiva e a morte vá acontecer mesmo, seja certa em decorrência daquela enfermidade, nós não poderemos interromper a vida daquele doente. Por que não? O benfeitor está nos mostrando que há benefícios de cumprir até o final essa expiação. Por quê? Porque quando essa é suportada sob a perspectiva correta, ou seja, da resignação, da resiliência, ela vai se traduzir na redenção espiritual e no aprendizado que vai durar por toda a eternidade. A dor, conforme nos explica a doutrina espírita, é temporária, mas os benefícios poderão ser perenes, poderão ser eternos. E muitas vezes, negar esse momento ao doente, antecipando a morte do corpo biológico, significa privá-lo dessa chance de acertar questões inacabadas. E o Espírito São Luís ainda mostra, ainda que seja por poucos minutos, aqueles poucos minutos restantes ali daquela jornada, daquela encarnação, poderão ser valiosíssimos do ponto de vista do aprendizado daquele espírito. O autor Sérgio Luís da Silva Lopes, que é médico, psiquiatra, psicoterapeuta, desenvolve ali no livro Código do Monte esse raciocínio do Espírito São Luís e nos fala um pouco mais sobre essa questão do aprendizado. Esse estudioso nos aponta e explica muito bem que a experimentação do sofrimento e da dor, em verdade, capacita o espírito, que é imortal, a desenvolver uma característica que é fundamental para todo cristão. Que característica que é essa? É a empatia. Essa é uma virtude que se liga umbilicalmente ao amor. Por quê?
Porque é impossível amar de fato se nós formos indiferentes às necessidades e aos padecimentos do nosso próximo. O apóstolo João, por exemplo, faz essa correlação em sua primeira carta no capítulo 3, dizendo o seguinte para nós: mas todo aquele que tiver os meios deste mundo para sustentar a vida e observar que o seu irmão padece necessidade, e ainda assim lhe fechar a porta das suas ternas compaixões, de que modo permanece nele o amor de Deus? E aí o apóstolo conclui: filhinhos, amemos não em palavra, nem com a língua, mas em ação e em verdade. O apóstolo João focou aqui no seu texto a situação de um irmão que está passando por privações materiais, por exemplo, dificuldades financeiras. Contudo, o princípio contido nesse trecho pode ser aplicado à situação que estamos estudando hoje, porque traz em seu bojo justamente a empatia. Essa capacidade de sentir, de perceber a necessidade do outro e, mais do que isso, de fazer algo a respeito. Não basta perceber, é preciso agir, é preciso amar em verdade e em ação. E a conclusão não pode ser outra. Para se desenvolver o amor, não se pode ser frio diante do sofrimento alheio. Indiferença e caridade são duas coisas incompatíveis. Desse modo, justamente por sabermos que o amor pressupõe, de alguma forma, a empatia, nós precisamos analisar melhor o que significa ser empático e por que essa característica, essa virtude, é importante para o nosso tema de hoje. O Sérgio Luiz Lopes, na mesma obra O Código do Monte, mostra que a empatia é a capacidade de sentir o que o outro está sentindo. Etimologicamente, significa estar dentro e não meramente ao lado da dor. É estar dentro do sofrimento do outro. Em outras palavras, é ser capaz de se colocar no lugar dessa pessoa que está sofrendo e de sentir essa dor, como se nós estivéssemos na mesma situação. Só que o Lopes nos alerta o seguinte sobre essa questão: somente conseguimos identificar no outro aquilo que já existe dentro de nós. E aí esse autor arremata suas palavras correlacionando o nível de empatia da pessoa com o seu grau de evolução. Ou seja, quanto mais evoluído é o ser, mais ele consegue ser empático. Por que isso? Porque nós só conseguimos ter empatia, sentindo em nós a dor do outro, na medida em que, por meio das nossas encarnações, que são inúmeras, nós passamos por situações semelhantes e aprendemos com elas. Quanto mais o ser é capaz de extrair boas lições de cada circunstância de suas vivências, mais equipado ele se torna para, quando vê outras pessoas em situações semelhantes, conseguir não ser indiferente. E o Sérgio Luiz Lopes explica isso do seguinte modo: essa é uma das finalidades da reencarnação, proporcionar vivências suficientes para que tenhamos a capacidade de achar em nós as experiências que nos farão experimentar empatia com os outros. Daí a importância de passarmos pelos acontecimentos da vida, a necessidade da dor e dos tropeços, muitas vezes. Portanto, meus amigos, o sofrimento que nós enfrentamos hoje é importante não só porque é uma forma de nós nos redimirmos de erros passados, de saldarmos dívidas, mas também porque essa dor presente é um meio de aprendizado, é uma forma de nós guardarmos para nós impressões duradouras que vão nos possibilitar, que vão viabilizar que no futuro, quando nós enxergarmos alguém passando por uma situação parecida, nós tenhamos condições de não sermos frios, para que nós tenhamos condições de sentir aquela dor, porque de alguma forma nós já sentimos isso no passado. E aí, esse sentimento de empatia vai nos mobilizar a agir, ou seja, a amar não só em palavras, não só em conceitos, mas também em ação. Portanto, o sofrimento de hoje nos ajuda a amar melhor durante o amanhã, porque nos capacita para sermos mais empáticos. E um dado importante levantado pelo Sérgio Luiz é o seguinte, que essa empatia não se constrói somente por teoria,
ela é desenvolvida pelo Espírito, é uma virtude espiritual que pressupõe necessariamente a experiência. Mas para que o registro dessa experiência de fato seja benéfico e se some ao nosso patrimônio moral, por assim dizer, é preciso que nós saibamos enfrentar a situação dolorosa com resignação, aceitando o que não pudermos mudar no momento, não reclamando, não culpando os outros e tentando extrair da melhor maneira possível o aprendizado daquela circunstância. E como que esses esclarecimentos acerca da empatia nos ajudam com o nosso tema de hoje? Ora, essas palavras do Sérgio Luiz reforçam o segundo argumento do Espírito São Luís, que nós lemos na comunicação anteriormente. Ou seja, antecipar a morte de um irmão que está sofrendo, interrompendo a sua vida de maneira desnatural, por assim dizer, retiraria dele não só a oportunidade de ele saldar adequadamente as suas dívidas espirituais, mas também isso se traduziria numa privação de uma chance de aprendizado, numa chance de desenvolver a resignação e, é claro, a empatia. Portanto, a conclusão que nós extraímos aqui é que a caridade em face de um doente terminal passa longe de abreviar a sua vida. Significa aplicar aquilo que o Espírito Bernardino nos ensinou ali no Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, fornecer uma palavra de consolo, de amor, ou então até mesmo prover as necessidades materiais do doente, por exemplo, por meio de um tratamento médico adequado. Amar aqui é fornecer uma ajuda sincera para o enfermo conseguir enfrentar aquela expiação e provação até o final, com mais paciência e resignação, tornando para ele mais fácil enfrentar aquilo, aprender com aquela circunstância e no futuro ter condições de crescer espiritualmente e desenvolver empatia e se fortalecer em amor. Um último ponto que precisamos mencionar aqui hoje, meus amigos, é o seguinte: a escolha de abreviar o sofrimento do outro, interrompendo a sua vida, é, na verdade, um ato de egoísmo, de demonstração de interesse mais consigo próprio do que para com aquele que está sofrendo. Tomemos como exemplo os parentes de um doente em estágio terminal. A doença, para o enfermo, é uma expiação. Só que esse sofrimento não é exclusivo do doente. Ele atinge também todos aqueles que amam essa pessoa, que está ali moribunda num leito de hospital. Todos acabam sendo provados porque aqueles que acompanham o doente acabam tendo o dever moral de acompanhá-lo até o final. E isso exige coragem e fidelidade. E quando se abrevia a vida da pessoa, quando se interrompe desnaturalmente a vida do doente, todos acabam perdendo com essa situação. Por quê? Porque todos acabam sendo privados da oportunidade de desenvolver a resignação, a empatia e de aprender com aquilo, de enfrentar aquela situação da maneira correta. O espírito André Luiz, ali no livro Vivendo o Evangelho, fala sobre esse assunto e nos explica o seguinte: alivie com o recurso possível o desconforto do irmão que se despede da romagem terrestre. Olhem só o destaque do André Luiz agora. Mas não alegue compaixão para lhe abreviar a vida, pois quem age assim desconhece a misericórdia de Deus, recua diante da aflição alheia e, mais do que amor ao próximo, o que tem é amor a si mesmo. Aqui, meus irmãos, a lição é clara. O verdadeiro amor não interrompe a vida do outro e não pode servir de desculpa ou de máscara para um ato que desconsidere as necessidades do próximo, levando em conta somente o interesse pessoal egoísta de se livrar, por assim dizer, do dever moral de continuar acompanhando aquele doente até o final. Esse verdadeiro amor, na verdade, tem que ser corajoso e ajudar o doente a enfrentar também com coragem aquela situação dificultosa.
O amor, a coragem, a fidelidade aqui significa não interromper a vida, mas se manter firme com a pessoa até o final, fazendo aquilo que o Espírito Bernardino nos disse, ou seja, consolando, aconselhando, auxiliando materialmente em tudo que for possível. É isso que o Espírito São Luís quis dizer quando nos falou para poder minorar, tanto quanto possível, suavizar os sofrimentos do enfermo. Mas tanto Bernardino, quanto o André Luiz aqui, quanto São Luís, são unânimes em afirmar que a abreviação da vida do doente é contrária aos princípios cristãos. Alegar compaixão, dó, caridade ou qualquer outra coisa para poder interromper logo a vida do doente é, na verdade, uma tentativa de encobrir o sentimento egoísta de querer se livrar do sofrimento pessoal que decorre de ter de presenciar o sofrimento de quem amamos. E aqui, meus amigos, é importante que nos lembremos da definição de amor fornecida pelo apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, ali no capítulo 13. Ele deixa claro nos versículos 4 a 8 o seguinte: primeiro, que o amor é longânime, ou seja, esse amor não desiste. Segundo, esse amor não procura os próprios interesses, em outras palavras, não é um amor egoísta. Ele também suporta todas as coisas, espera todas as coisas, persevera em todas as coisas. E aí, ao final, o apóstolo conclui o seguinte: o amor nunca falha. Isso se aplica diretamente às reflexões de hoje e nos mostra que, por mais dolorosa que possa ser a expiação do doente, bem como a aprovação dos seus familiares, o caminho apontado pelo Cristo e que foi reforçado pelo apóstolo Paulo é o amor. Então, meus amigos, confiemos nessas palavras. O amor nunca falha. Com base nele e tendo confiança na justiça e nos desígnios de Deus, nós podemos sim suportar todas as coisas. Foi também o apóstolo Paulo que nos mostrou em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que para todas as coisas nós temos força em virtude de Deus, que nos confere o necessário poder para suportar e continuar. Essas lições servem, obviamente, tanto para o doente que está ali na cama do hospital, em vias de morrer, por assim dizer, quanto para os familiares que estão ali igualmente sofrendo por verem o ser amado naquela situação. Bem, minhas companheiras e meus companheiros de estudo, nós terminamos aqui as nossas reflexões de hoje. Todos nós estamos cercados de sofrimento. Tenhamos, pois, em mente esse poder do amor. E, mantendo a certeza de que sempre estaremos amparados por nosso Pai Celestial, desenvolvamos a coragem, a resignação e a empatia para enfrentarmos os desafios do nosso cotidiano. Passemos agora às vibrações e à fluidificação. Vamos, neste momento, voltar nosso pensamento ao nosso Pai e ao nosso irmão Jesus. E, com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir nossos corações em prol de nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que, de uma forma ou outra, conectaram-se nesta rede de luz e oração em busca de auxílio. Vamos mentalizar os nossos inimigos, pedindo que encontrem a paz. Vamos vibrar por nosso país, por nosso planeta e todos os recantos do universo. Pelos animais, para que sejam amados e respeitados por nós, humanos. Por todos os nomes que desfilam em nossa mente neste instante e precisam de auxílio. Por todos os nomes que estão escritos em nossa irradiação fraterna. Vamos vibrar também por aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavilha, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo para que possamos amanhã ser um pouco melhores que hoje.
Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais e aos irmãos que julgarem necessários. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto fazemos a prece final, fluidifique nossas águas, colocando nelas o necessário medicamento para cada um. Passemos à oração final. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Bem, minhas companheiras,